Isso aí, meus queridos, vamos ver então. Olha que legal, o colega me fez a pergunta: professor, como é que eu vou me... né? Esse ângulo de 53 vai estar sempre entre P e PY mesmo? Essa dúvida é muito nobre. Você não tem que engolir as coisas, você tem que entender o porquê. Claro que às vezes, né, cara, eu lembro de algumas passagens da minha vida, eu não tinha entendido o porquê, e eu me agarrei na decoreba, tá, vou decorar isso. Mas o nobre é isso, é não engolir. Mas por quê? Eu queria entender. Tem que ter um motivo. Né? E eu queria aproveitar então a solução desse exercício que eu te convidei a fazer, para a gente fazer com bastante qualidade aí. Outra coisa que vai ajudar a gente nessa resolução, de repente, é fazer um triângulo mais honestamente. O que é seno? Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Como o seno é maior, esse cara deveria ser maior do que esse, né? Para fazer um triângulo bem honesto, eu vou usar 8 quadradinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos aqui. Assim a hipotenusa vai ter um tamanho de 10 quadradinhos aproximadamente, né? Cara, se tu botar um transferidor aqui, tu não vai te acreditar como vai dar próximo de 53 graus aquele ângulo ali. Se tu botar um transferidor ali, tu vai ver que aquele ângulo ali é bem próximo de 53 graus. Certo? Tu entendeu o que eu fiz? Ó? Seno é 0,8, cosseno é 0,6. Então eu sabia que aqui tinha que ter 8 quadradinhos, então aqui teria 6 quadradinhos. Certo? Então ficou bem honesto o desenho agora. Olha como não estava honesto, estava praticamente 45 graus, né? Certo? Às vezes isso pode atrapalhar o aluno ali de desenhar e identificar onde é que o ângulo está. Mas nós vamos provar matematicamente. Mas peraí, o diagrama de corpo livre nem precisa disso, né? Eu pedi para fazer o diagrama de corpo livre para ver se tu consegue, sem o plano inclinado, desenhar mais ou menos para onde é que estaria o peso, para onde é que estaria normal. Só para testar essa tua capacidade de perceber que o objeto é sempre atraído em direção ao centro do planeta, né? Que seria perpendicular à superfície do planeta. Esse é o peso. E o único outro objeto que pode fazer força na caixa é o chão. A terra faz força de campo e o chão faz uma força de contato, que a gente chama de força normal, por ela ser perpendicular ao chão. Como o chão estava aqui, né? Então esse vetor tem que ser perpendicular ao chão. Então aquilo ali que é o diagrama de corpo livre, igual ao anterior. Se tivesse atrito, nós teríamos que colocar uma outra força para cá, né? Para cima aqui, atrapalhando o deslizamento. Tu vê, né? Eu fiz aquele desenho olhando para cá, né? Se eu tivesse feito desenho olhando para cá, teria que ser mais ainda aqui, né? Inclinar um pouquinho mais para ser honesto. Legal. Diagrama de corpo livre, a letra A morreu. Era só isso mesmo, só para testar a tua capacidade de enxergar que forças existem. Se tu bota já ali naquele desenho Px e Py, de certa forma pode dar a sensação para o corretor que tu acha que tem o peso atuando, tem o Px e tem o Py. Como se fossem 3 forças, entendeu? E não é. A força que existe é o peso, que para facilitar o cálculo eu decomponho aquela força em 2, que atuando ao mesmo tempo vão dar o mesmo resultado que o peso. Então cuidado. Força normal. Para entender bem essa história, vamos lá. Vamos fazer então um desenho mais realista aqui. Pega o centro do corpo e reta perpendicular em relação ao horizonte. Esse é o peso, honesto, né? Faz uma pontilhada paralela ao plano e faz uma pontilhada perpendicular ao plano. Tem que ser bem chato nesse desenho, cara. Tu tem que desenhar com qualidade isso. E o ideal é você fazer uma vez ou outra com régua e depois tentar na munheca. Porque no vestibular não vai ter reguinha. E se o cara te pedir, represente o plano inclinado decompondo o peso, você vai ter que fazer na munheca com qualidade. Isso foi um desafio para mim na engenharia. Na engenharia foi uma coisa que eu sofri bastante para o meu desenho não ficar nojento. E isso, claro, esse tipo de coisa não tem jeito. O cara não pode te proibir de pegar um instrumento que é permitido e apoiar ele, não é? Isso aí não tem. O fiscal não é instruído para esse tipo de análise, entendeu? É inteligência usar isso. Não tem problema nenhum. Muito bom. Esse é o eixo X e esse é o eixo Y. Vocês lembram daquele estudo que retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos que têm características comuns? Esse, por exemplo, é congruente a esse, né? Alternos externos, certo? Esse aqui
é congruente a esse aqui, né? Alternos internos. E como esses são OPV, todos esses ângulos pequenos são congruentes entre si. Certo? Esse aqui também é alterno externo com esse aqui é alterno interno com aquele, e eles também são congruentes entre si. Esses são chamados de colaterais externos, colaterais internos. O que importa é tu saber quais são iguais a quais. Retas paralelas, né? Concorda comigo? Retas paralelas, cortadas por uma transversal, né? Concorda comigo? Eu poderia, né, prolongar o peso para cá, né? Certo? Retas paralelas, cortadas por uma transversal. Vocês aceitam que esse ângulo aqui, ó, tem que ser igual àquele ali? Né? Retas paralelas, né? Cortada por uma transversal, são correspondentes o nome desses ângulos, certo? Tu aceita que esse ângulo rosinha aqui de 53, ele é o complemento desse, já que aqui é 90 graus? Seria 37, né? Então aqui é 37, né? Isso aqui é 37, aqui é 53, provando aquilo que eu tinha falado para vocês, que o ângulo que o plano faz com o horizontal está sempre entre o eixo onde atua o peso e o eixo Y. Certo? Beleza? Então tu vê, se um dia tu esquecer que o ângulo está sempre entre P e PY, P e PY, sempre entre P e PY, o ângulo com a horizontal está entre P e PY. Se tu esquecer disso, tu lembra que retas paralelas, cortadas por uma transversal, formam ângulos que a gente pode detectar. Qual é a relação entre eles? A gente pode usar esse conceito então de geometria básica para matar a chave. Mas nesse caso, tu colocou duas paralelas, uma reta, mas só que tem outros riscos que acabam... O fato de eu botar vários outros riscos aqui não interfere na verdade que já estava escrita. Sim, só que tipo, no caso do 53 ele está sendo formado não pelas duas paralelas da transversal, mas por um outro... Exatamente, por isso que eu usei dois raciocínios. Primeiro eu te provei que esse, né, disse que esse ângulo é igual àquele, certo? Aí eu vi um triângulozinho se formando aqui, né? E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, já tinha um de 90 ali, né? Então eu sabia que esse ângulo sendo 53, aquele ângulo riscado com uma linha era 37, porque 53 mais 37 dá 90. Aí eu descobri que ali era 37, ó. Ah, tá. E aí eu mais uma vez achei o complemento do 37 para descobrir que era 53. Eu gosto Mas disso. se aquela linha não tivesse ali, já não... Exatamente, ou seja, por isso que era importante a escolha de uma pontilhada paralela ao plano, inclusive para facilitar a descoberta daquele ângulo, né? Mais um motivo para traçar a pontilhada paralela e a pontilhada perpendicular. É isso aí. Então vamos lá. Achamos, né, desenhamos o peso, vamos decompor. Pontilhada paralela ao eixo Y, nome desse vetor. Px. Pontilhada paralela ao eixo X, nome do vetor. Quer dizer que uma parte da força que a Terra exerce no objeto vertical para baixo, parte dela é suportada pela superfície. Já que a superfície é empurrada pela caixa, a superfície empurra a caixa. Concorda comigo? Como aqui não tem aceleração, já que a caixa não está nem indo para lá, nem indo para cá, eu sei que nesse eixo a resultante é zero. Já que no eixo Y a resultante é zero, obrigatoriamente a força normal é igual ao PY. No plano inclinado, a normal sempre será o PY. Cuidado, né, gente? Tu concorda, cara, que se eu vou lá, Otávio, de fora, e meto o dedão aqui, ó, e empurra a caixa contra a superfície, tu aceita que aí a normal vai ter que aumentar? A normal seria o PY mais a força que o babaca do Otávio fez. Concorda comigo? Se eu pego a caixinha e tento erguer ela um pouquinho da superfície, tu concorda que eu vou estar ajudando o chão? E o chão teria que fazer uma força menor? Nesse caso, se eu faço uma força externa para cá, quem é a nova normal? É o PY menos essa força que eu exerço. Não é legal decorar, né? Ah, normal é o PY, a normal é o PY. Porque aí o cara bota uma coisinha diferente no problema, o aluno já, né, pode cair na pegadinha. Como é que calcula o PY? Peraí. PY é P vezes seno ou cosseno? Cosseno, né? Não precisa decorar. Vamos usar aquele macetezinho. Peso. Peso é M vezes G. Quanto? Tá grandinho já? 500.
500 newtons, obrigado. Calculou o peso. Peso 500, cosseno de 53 foi fornecido, 0,6. 6 vezes 5, 30. 300 newtons. É a parcela do peso que atua contra a superfície. E a superfície responde. Quanto vai ser normal? 300 newtons. Na outra vez que eu calculei, certo? Na outra vez que eu calculei, eu já tinha embutido essa fórmula nessa, né? Dessa vez eu preferi primeiro calcular o y, e depois fui lá e coloquei o resultado. Né? Fica mais compreensível. Letra B morreu. A letra B ele queria estar aqui. Letra B morreu. E a letra C, a aceleração. Para que a gente possa exercitar a segunda lei de Newton, tu vai lá e aplica o física, meu amor, no objeto. Como o anormal e o PY se anulam, pois tem o mesmo módulo, atuam no mesmo objeto, em sentidos opostos, a resultante fica o Px, n vezes a. Da outra vez, quando eu fiz o exercício para ti a primeira vez, né? O exemplo, eu calculei o Px, né? Calculei e substituí, né? Vou fazer diferente agora. Porque o que é Px? Px é P vezes seno de 53, obrigado. Px é m vezes g vezes o seno de 53, concorda comigo? Eu não preciso substituir valores, pô. Qual é o problema de eu colocar as letrinhas no lugar do Px, se elas valem no Px? M vezes G vezes seno de 53 é igual a M. Pô, aí eu nem preciso da massa para tu te acostumar com essa ideia de que mesmo sem a massa tu pode calcular a aceleração, certo? Aí ficou mais bonitinho, ficou mais elegante a saída. Quanto é que é a gravidade? 10. E o cosseno e o seno de 53 era 0,8. Assim eu te mostrei que mesmo sem usar a massa que era de 50 kg, a massa que era de 50 kg, não precisei para achar a aceleração. Então legal, cara, para começar com o inclinado, se tiver essa habilidade, fazer diagrama de corpo livre, decompor Px em P e Py, saber achar essas componentes através da decomposição de vetor, perceber que a normal é o Py na grande imensa maioria dos casos, a menos que alguém empurre o objeto contra a superfície ou tente erguê-lo, e saber que para calcular a aceleração tu faz o física, meu amor, usando o Px como resultante, cara, aí tu tá bem iniciado em plano inclinado, mas tem que exercitar. Uma vez eu fui fazer uma questão do ITA de plano inclinado com atrito, demorei 46 minutos. E era uma questão idiota, era toda genérica assim. Era um plano inclinado com ângulo alfa, tem coeficiente de atrito μ. Pegava o objeto e arremessava ele plano acima, de tal forma que ele ia até em cima, parava e voltava deslizando. Pedia qual era a razão, se eu não me engano, entre o tempo de subida e o tempo de descida. Sem letra, sem dado nenhum, era isso. O ângulo é alfa, o coeficiente é μ, a gravidade é g. E aí as respostas ABCD, né, eram fórmulas bizarras, assim, deu 46 minutos para resolver essa questão. O que eu estou querendo te dizer não é que apavorar, é só te mostrar que o básico é legal, é tranquilo. Agora as questões top de plano inclinado vai dar dor de cabeça, normal. Normal acontecer isso. Certo, meus queridos? Adorei a pergunta, hein? De repente vale a pena a gente dar uma discutidinha naquilo que tu falou. No teu primeiro exemplo, eu, para fazer esse exercício eu coloquei assim, ó, aceleração igual a gravidade vezes seno, no caso é de 53. Sim. Mas em todos os casos vai ser isso? Sempre vai funcionar isso. Tu pode, né, se assim, ó, uma maneira de não... Se tu quiser só achar o valor da aceleração e a questão não pedir mais detalhes como eu pedi, tu sempre pode te abraçar nessa fórmula com toda a confiança, desde que não haja atrito, tá? Desde que não haja atrito. A aceleração com que o objeto desce o plano inclinado só vai depender da aceleração da gravidade e do ângulo que o plano faz com o horizontal. Essa fórmula sempre vai funcionar. Mas só que quando tu fala que não haja atrito, tá querendo dizer que a superfície é perfeitamente lisa. Uma ideia que não existe na prática. Sim, mas aí que tá, olha só, isso é bacana que tu falou. Eu lembro da minha revolta, eu assim, pô, professor, tu vai pra aqui, tu tá me ensinando uma coisa que não existe. A natureza ela é muito complexa. Ela é muito complexa. O ser humano só começou a entender a natureza quando ele começou a estudar a natureza por partes, fazer que nem o nosso amigo Jack. O ser humano pegou a natureza complexa e começou a estudar pontualmente cada fenômeno.
E a gente só começou a entender os fenômenos de verdade quando a gente começou a idealizar os processos, ou seja, o mundo tem atrito. Mas e se não tivesse? Isso é que nos permitiu enxergar as leis de Newton. Mas não tem problema, porque depois outros sujeitos estudaram o atrito e conseguiram descobrir como é que se calcula o atrito. E vai ser a próxima matéria. Logo, logo eu te mostrarei o atrito e te mostrarei como é que fica a questão mais realista. Mas não quer dizer que estudar essa questão mais simplificada seja algo inútil, pelo contrário. Seria muito complicado eu já acrescentar o atrito na questão. Ficaria muito mais delicado. Por isso que primeiro a gente finge que não tem atrito, te mostra como é que ficaria a realidade mais simplificada, e depois tu mais maduro e mais poderoso a gente mostra. Agora vamos lá, vamos meter o atrito que vai dar complicado. Fiquem tranquilos que nós chegaremos num nível melhor ainda. Logo, logo colocaremos atrito na brincadeira e vai ficar mais divertido. Vamos dar uma discutida rápida nessa história de seno e cosseno, hein? Já que o amigo perguntou, não custa, né? A gente aproveitar o finalzinho da nossa aula e dar uma discutidinha nisso. Cara, meu Deus, eu não... É delicado isso, cara. Ensinar não é fácil, é um desafio. Eu vou te falar que tem coisas que eu não sei como é que eu aprendi, cara. Porque o professor, às vezes, ele não me ajuda, ele atrapalha. E não é culpa dele, entendeu? Não é porque ele é ruim, é porque a história de vida dele não permitiu, ele não foi educado adequadamente para ensinar. Cara, as minhas melhores maneiras de explicar não foi na faculdade que eu aprendi. Foi eu estudando e pensando, e um dia, por que não me falaram isso que eu estou pensando agora? Porra, ia facilitar a minha vida. E aí por isso, e como eu já fazia isso desde que eu tinha a tua idade, eu via o professor e o aluno se bicando, não conseguindo se entender. E às vezes eu tentava atuar como mediador dessa conversa, porque eu conseguia entender e tinha um cérebro de jovem com os meus colegas. E hoje acontece isso comigo, tu acredita? Eu vejo eu e o aluno se bicando, aí chega um aluno, professor, não, ele quer falar isso. Aí eu, porra, obrigado, cara, se tu não me der essa ajuda, eu ia tentar explicar uma coisa que o cara não me perguntou. Então não culpem os professores, cara, às vezes não são eles os culpados. Vou tentar te mostrar o que é seno, cosseno e tangente. Vamos começar com seno. Quando me mostraram isso, cara, me falaram assim, me fizeram um triângulo na minha frente, chamaram de A, B e C, disseram que era um triângulo retângulo, falaram que ali tinha um ângulo alfa e me disseram que o seno de alfa é um cateto oposto sobre a hipotenusa. Aí me falaram, não, Otávio, o seno de 30 é 0,5. Quer dizer que se aqui for 30 graus e eu te der o valor da hipotenusa, 10, tu pode usar essa regra maluca? Seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu era bem obediente, eu fazia. 0,5 está dividindo, passa. Ah, que legal, deu 5. Saber isso não é saber seno e cosseno. Isso aí é saber aplicar. Antes de aprender seno, não vou não. Muito antes de aprender seno, o professor deve ter explicado para o aluno que se triângulos têm os ângulos iguais, se esse ângulo é igual a esse, se esse ângulo é igual a esse, portanto, obrigatoriamente aquele ângulo tem que ser igual àquele, certo? Muito cedo a gente aprende que esses triângulos são semelhantes e triângulos semelhantes têm seus lados proporcionais. Quer dizer que você me falou, cara, isso aqui mede 5 e isso aqui mede 2,5. Se isso aqui mede 10, quanto que aqui mede? Né? Poxa, esse dividido por esse igual a esse dividido por esse. Ou se tu quiser esse por esse igual a esse por esse, tu acha que x é 5, né? Concorda comigo? Um dia um babaca teve uma ideia de pegar uma volta e dividir uma volta em 360 pedacinhos iguais, que ficou chamado de 360 graus, certo? Um dia um sujeito foi contar quantos pedacinhos desse tinha ali e descobriu que ali dava 30 pedacinhos, 30 graus. E ele percebeu que sempre que o triângulo retângulo tem um ângulo de... o cateto é a metade... Aí ele resolveu tabelar essa semelhança de triângulo.
e chamou esta semelhança de triângulo de seno. E deve ter até motivo porque o nome seno, que o PT que o professor não sabe. Ele chamou de seno a relação entre esse número e esse número. Que aí a gente pode chamar, né, de W e de Z, se a gente quiser. W sobre Z. Para qualquer triângulo retângulo, não importa o tamanho dele. Se este ângulo for 30 graus, esse tamanho dividido por esse dá 0,5. Por isso que alguém botou na tabela. Seno de 30 igual a 0,5. E aí os caras, e se for 29 graus? E se for 31 graus? Aí tu pega um doente capaz de fazer cálculos bizarros muito rapidamente e bota ele para completar a tabela de seno e cosseno. E o cara fica lá, completando uma tabela gigante de seno e cosseno. Hoje, a calculadora científica não precisa mais, né? Buf, ela me responde seno e cosseno em qualquer coisa, né? Cara, eu queria que tu percebesse é que seno e cosseno nada mais é que uma semelhança de triângulo pré-tabelada. Só isso. É semelhança de triângulo, cara. É só isso. Aí cosseno, como é que é? O cateto adjacente sobre A. Mas e se um sujeito quiser comparar triângulos só pelos catetos? Aí eu crio uma outra semelhança, que é fazer o cateto oposto sobre o que a gente chama de tangente. É uma semelhança de triângulo envolvendo o oposto e poderoso. Certo? O bizarro é que isso nasceu de triângulo, semelhança de triângulo. Mas depois virou um círculo trigonométrico. Aí a coisa ficou muito mais poderosa, com outras aplicações bizarras. Certo? Então tu vê, seno e cosseno e tangente são semelhanças de triângulo, cara. Nada além disso. Tabeladas. Valeu, galera. Obrigado pelas perguntas.